Fala aí pessoal, beleza com vocês? Trazendo agora a questão 25, CNU. Eu estava resolvendo na ordem, mas eu vi que essa questão 25 ela deu uma certa polêmica, né? As bancas estão discordando entre si, então vou tentar aqui dar a minha contribuição, porque não chegaram a um consenso, né? Tem gente dizendo que. Tem gente até dizendo que é letra D. Letra D eu creio que é totalmente descartada, né? Tem gente dizendo que a letra E, que elas vão se encontrar lá no futuro. Tem gente dizendo que a letra é letra A, que jamais acontecerá, certo? Vamos analisar a questão. Deixa aquela curtida, se inscreve no canal aqui na descrição, eu vou deixar a playlist dessa provinha aqui, tá? Em dezembro de 2023, dois irmãos decidiram investir em dólares, guardando cada um em suas respectivas casas, tá aqui, ó, guardando cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, P possui 3 mil dólares e R possui 4 mil. A cada mês, e começando em janeiro de 2024, P acrescenta 100 a sua quantia e R acrescenta 60 a sua quantia. Então veja, aqui a gente pode já criar duas funçõezinhas, ó. Vou criar uma funçãozinha f de x que fala o de P, né? Quanto que P acrescenta 100 dólares, ó. Apesar dele ter começado com 3 mil, ó. Apesar dele ter começado com 3 mil, mas ele vai acrescentando 100 dólares, né? Então 100x. Então, por exemplo, x é a quantidade de meses, certo? Que se passaram. Então, após um mês, dá 3.100, depois 3.200 e assim por diante, certo? E g de x é o outro que vai acrescentando. Começou com 4.000, olha, começou com 4.000, mas ele vai acrescentando 60 apenas, tá? Ó, o fator de crescimento desse aqui, a taxa de variação aqui, ó, ela é menor, certo? Ela é menor, certo? Aí P diz a R, ó, mesmo tendo sido a minha quantia inicial menor do que a sua, em breve terei um investimento maior do que o seu, pois meu aporte mensal de 100 dólares é maior do que o seu de 60. Isso é verdade, isso vai acontecer, certo? Chega um momento que passa, né? Ele tem um que está colocando 100 e o que está colocando 60. Mesmo que o que está colocando 60 tivesse um valor muito alto, lá no futuro, o que está colocando 100 passa. Isso é inegável, certo? Então R completou fazendo a seguinte previsão: um dia o seu investimento será o dobro do meu. Ou seja, ele está dizendo que um dia esse daqui vai ser o dobro desse. Tá? Um dia vai ser o dobro. Aí vejam, supondo que os aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R vai ser realizada nunca antes de 2034, 2034, 2044, depois de 2054 e assim por diante. Vejam, ele quer que seja o dobro, tá? Ele quer que f de x seja igual a 2 vezes g de x. Tudo bem? Quem é f de x? É 3.000 mais 100x. Igual ao dobro de g de x. É 2 vezes 4.000 mais 60x. Tudo bem? Vai ficar 3.000 mais 100x igual a 8.000 mais 120x. Tudo bem? Passando para cá, vai ficar 20x, né? Ó. Fica 100 menos, só que negativo, né? Menos 20x. E passando para lá, dá quanto? Dá 5.000. Positivo. Então, x é igual a 5.000 dividido por 20. Né? Eu posso cancelar aqui. Fica 500 dividido para 2, 200. Só que é negativo, ó. Menos 250 meses. Dá negativo. Esse é o problema. Certo? O problema é que dá negativo. E aí? E a gente sabe que grandeza tempo, ela é uma grandeza positiva. Pode ser um tempo zero ou um tempo positivo. Certo? Ela não pode ser negativa. Ou seja, o valor de x que faz isso daqui acontecer é menos 250 meses. Isso aqui em anos dá quanto, né? Enfim, mas a gente já tem uma conclusão aqui, ó. Nunca será realizada. Porque para ser realizada, precisaria ter um tempo infinito. Aliás, teria que ter um tempo negativo, perdão. Qual é o problema nessa questão que as pessoas estão encontrando? Ó,
o problema, as pessoas estão se perguntando assim, chega um determinado tempo que vai se igualar, ou seja, chega um determinado tempo que f de x vai ser igual a g de x, aqui sim chega um determinado tempo que isso vai acontecer, certo? Porque eu quero que 3.000 mais 100x seja igual a 4.000 mais 60x, né? Passando para cá, vai dar 40x, né? Ó, 100 menos 60 dá 40. Igual a 1.000, né? Ó? Igual a 1.000. Eu posso cortar esse zero com esse, ó. Vai ficar x igual a 100 dividido para 4. X igual a 25 meses. Então, após 25 meses, vai ter a mesma quantidade. Certo? Após 25 meses, vai ter a mesma quantidade. As pessoas estão pensando assim, se após 25 meses ter a mesma quantidade, um vai depositando 100, outro vai depositando 60, essa distância vai só aumentando. Então chega um momento que é o dobro. E isso não é verdade, tá, pessoal? Isso não é verdade. Você poderia pensar, por exemplo, um valor ele vai sempre aumentando. Você poderia pensar, por exemplo, na função exponencial. Ó. Assim, ó. Vou pensar um outro exemplo aqui. F de x igual a meio elevado a x, por exemplo. Essa função aqui, esses valores eles vão cada vez diminuindo, mas ele nunca será zero. Você vai ter um meio, um quarto, um oitavo, um 16, tá. O fato de uma coisa ir sempre diminuindo ou sempre aumentando não quer dizer que eles chegam, por exemplo, em zero. Tá? Não quer dizer que ele chega, por exemplo, em zero. O fato de ir sempre aumentando ou sempre diminuindo não quer dizer que chegue em zero. Ou se for aumentando, não quer, por exemplo, um valor é 1 e ele vai sempre aumentando. Quer dizer que ele chega em 2? Não. Tá? Não. Você pode ter uma função, por exemplo, que se comporta assim. Ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui o 2, ó. Digamos que essa aqui é a altura 2. Aí a função vai assim, ó, esse 2 é o que a gente chama de assíntota no cálculo. Ele vai se aproximando, o 2 está cada vez mais perto, mas ele nunca chega no 2. É igual essa função aqui, ó. Essa função ela vai se aproximando do zero, cada vez mais próximo de zero, mas ela não é zero. Para valor algum, ela vai dar zero nunca, jamais. Certo? Então, o raciocínio que as pessoas estão tendo é equivocado. Por quê? O fato dessa diferença entre os valores e sempre aumentando não quer dizer que um vai ser o dobro do outro. Certo? Para que fosse o dobro, pessoal, ó, chega um momento que iguala, certo? Então, a gente vai ter aqui as duas funções. Beleza? Assim, ó. Uma partiu de, por exemplo, aqui, uma partiu de 3.000, certo? Só com a inclinaçãozinha maior. Aliás, uma partiu de 3 com inclinação maior. Outra partiu de 4 só com a inclinação menor. Chega um momento aqui, ó, que elas se igualaram. Certo? Chega um momento que elas se igualaram. Isso daqui, pessoal, é após 25 meses. Certo? Isso aqui é após 25 meses. A inclinação não é exatamente essa, tá? A inclinação não é exatamente essa. Se você for tentar desenhar isso num programa de desenho de gráfico, vai dar uma coisa muito diferente. Tudo bem? Pronto. A partir daqui, essa diferença vai sempre aumentando. Ó. Agora, será que vai chegar um momento que uma vai ser o dobro da outra? Não, isso não acontece nunca. Certo? Porque, veja, a partir do momento que eles se igualam, a gente poderia dizer que essa diferença é zero, né? Essa diferença é zero. É como se os dois partissem da origem, ó. Certo? Digamos que após 25 meses, ó, é como se os dois partissem da origem. Um com a inclinação um pouco maior, certo? E outro com a inclinação um pouco menor. Só que essa diferença é muito pequena. Tudo bem? Aí, essa diferença chega a algum momento que ela vai ser o dobro, uma vai ser o dobro da outra? Não, isso nunca vai acontecer. Tá? Porque para ser o dobro da outra, ó, esse incremento que acontece nessa f de x, esse incremento que acontece aqui, precisaria ser maior ou igual ao dobro desse aqui. Ó. Por exemplo, se fosse, digamos assim, 140, aí sim, seria o dobro. Porque pensa só aqui eles fazendo os investimentos. Ó. Pensa que todo mundo começou zerado. Aí esse investiu 100, esse investiu 60. No próximo mês, esse tem 200, ó, mas esse tem 120. No próximo mês, esse daqui tem 200, tem 300. Mas esse aqui tem 180, né? Ó.
Tem 180. No próximo mês, esse aqui tem 400. Mas esse aqui tem quanto? Esse aqui tem 240. Ou seja, nunca que esse aqui vai ser o dobro desse, tá? Pensando em cálculo, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Pensar em limite, tá? Tem gente dizendo que no limite seria o dobro, mas não será, tá, pessoal? Não será. Porque pensa só, eu vou calcular aqui já extrapola completamente o edital de vocês, tá? Já teria que entrar na ideia de limite, ó. Eu quero o limite de quando o x vai para infinito, ó, certo? Eu quero o limite de quando o x vai para infinito, de quem? De f de x sobre g de x, tá? Eu quero saber se esse limite é maior ou menor do que 2, tudo bem? Aqui eu vou fazer crescer infinitamente, tudo bem? Aí quando você faz, ó, quem é a f de x? A f de x é 3.000, ó, a f de x vai ter o seu limite de 3.000 mais 100x, certo? Dividido por 4.000 mais 60x, tá bom? Quando o x vai para infinito. Quando acontece isso, pessoal, aqui extrapolo o edital de vocês, tá? Só para justificar esse meu ponto de vista, viu? Vai bem além do edital. Quando acontece isso, se você substituir em cima, ó, fica infinito sobre infinito. Você pode usar um negócio que a gente chama de regra de L'Hopital. Você deriva em cima, a derivada de 3.000 é 0, a derivada de 100x é 100, certo? Embaixo, a derivada de 4.000 é 0, a derivada de 60x é 60, perdão. Quando você simplificar aqui, ó, dá aproximadamente 1,666, pronto, dá aqui, ó. Então, essa razão se aproxima de 1,666. Isso não vai nunca chegar no dobro, percebe? Essa é quando, porque veja só, se chegasse no dobro, se o de cima fosse o dobro do de baixo, se o de cima fosse o dobro do de baixo, aqui teria que dar 2, certo? Mas nunca chega no dobro. O que é que o pessoal está interpretando errado? Bom, se essa diferença vai sempre aumentando, eles, por exemplo, chega um dia que essa diferença vai ser 500 mil reais de diferença. Vai ser 500 vezes maior. Não é assim. Essa diferença ela vai sempre aumentando, mas ela vai se aproximando de 1,6. Tá? Ela vai se aproximando de 1,6666, na verdade, é uma dízima periódica. Tá? Você poderia pensar assim, pensa que isso aqui é 1,666. Ó. Pensa que aqui é 1,666. Tudo bem? A diferença, tá? Isso aqui é a diferença. A diferença é um valor que ele vai se aproximando aqui, ó. A diferença não, a razão entre o f de x e o g de x, ele vai se aproximando de 1,666, ficando cada vez mais próximos, mas ele nunca passa de 1,666. No limite, fazendo o x tender a infinito, essa diferença dá 1,6666, certo? Mas 2 não chega jamais. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Essa parte de cálculo aqui eu apelei para justificar, certo? Mas você pode pensar isso sem cálculo. Primeiro, olhando para a equação, você chega a um valor negativo, certo? O que é que significa isso, pessoal? O que é que significa esse valor negativo? Deixa eu só dar essa outra explicação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para fazer outra coisa. Olha, eu tenho duas funções, tá? Eu tenho essa aqui de cima, 3.000 mais 100x, certo? Eu tenho 3.000 mais 100x, certo? Ela vai partir, digamos que mais ou menos assim. Tudo bem? E eu tenho outra, que é quanto? Que é essa aqui, ó. É o dobro, tá? É o dobro disso, ó. Vai ser 8.000 mais 120x. 8.000 mais 120x, pessoal, ele parte aqui de cima, ó. E a inclinação é maior, pessoal. Ó, a inclinação é maior. Então, se esses carinhas tiverem que se encontrar, aqui vão se encontrar, vai ser algum valor aqui para baixo, ó. Certo? Vai ser para algum valor negativo, ó. Porque essas duas funções são retas, né? Eu quero que f de x seja igual a g de x. Ou elas estão uma em cima da outra, elas são retas coincidentes,
ou elas são paralelas, que não são, porque os coeficientes angulares são diferentes, ou elas coincidem em um ponto, ou elas concorrem em um ponto. Elas vão ter que concorrer em um ponto. Mas esse ponto, pessoal, é aqui para baixo, é para o lado negativo. Ó. Esse ponto é para o lado negativo. Você dizer que em determinado momento essas retas se encontram, isso não vai acontecer. Certo? Por quê? Porque você teria que dizer que elas se encontram aqui no valor negativo e se encontram também lá em cima no valor positivo. Certo? Então, isso não vai acontecer jamais. Certo? Graficamente pensando, intuitivamente pensando. Como é que a gente pensa nisso intuitivamente? O incremento no F é de 100. O incremento no G é de 60. Veja que não é o dobro. Para que dobrasse alguma vez, isso precisaria ser o dobro. Por exemplo, se fosse 140, 145, 148, aí sim chegava um momento que dobrava, porque esse limite dessa razão seria maior do que 2, aí dobrava. Mas nesse caso aqui não vai acontecer, tá bom? Pessoal, eu fui bastante repetitivo para deixar as coisas bem claras, porque essa questão realmente gerou polêmica e eu não vi consenso entre os professores dos cursinhos aí a respeito disso. Pelo menos dos que eu vi, não chegaram no consenso, tá bom? Beijo no coração, valeu, tchau, tchau e até a próxima.